É bom demais, amados. Como nosso Deus é bom. Glória a Deus, amados. Então, por favor, senta só um pouco. Senta um pouco. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que eu mais gosto, amados, do Senhor? É porque todos os dias Ele nos surpreende com tudo aquilo que Ele deseja fazer. Não somos nós que dizemos como Deus deve se mover, mas é Ele que diz como tudo deve acontecer. E muitas vezes, amados, nós queremos moldar a Deus daquele jeito que nós queremos. Ah, Senhor, se Tu for falar comigo, fala desse jeito. E eu gosto, mas é porque Deus Ele nos surpreende em cada momento do nosso dia a dia. Então, por favor, não fica querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, querendo que Ele se molde. Ah, Pai, se você fizer isso, eu falar com fulano, eu vou acreditar que você falou comigo. Não, amados, Deus, Ele consegue falar com você, até com pessoas embriagadas. Deixa eu te explicar. Algum dia eu e Rita, a gente estava evangelizando lá em Jaguaribe, e a gente estava entrando em umas vilas, porque sabe que lá em Jaguaribe tem muitas vilas. E quando Rita estava grávida de Daniel, e eu me lembro como hoje, que quando a gente entrou naquela vila para evangelizar, chegou um homem embriagado, olhou para a gente e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Eu digo: eita, eu acho que ele está querendo confusão. Agora imagina, eu só, Rita gestante, e aquele moço embriagado. Nós sabemos, amados, que às vezes tem pessoas que quando bebem, eles se transformam, às vezes ficam violentas. E quando eu estava lá, eu disse: rapaz, a gente veio aqui para anunciar as boas novas do Senhor. Nós temos uma palavra da parte de Deus para cada um que mora nessa vila. E ele olhou para mim e disse: é algo da parte de Deus que você tem para trazer? Eu disse: é, então venha comigo. E amados, ele abriu todas as portas daquelas casas que tinham ali naquela vila para que a gente pudesse ministrar. E ele chegava e fazia: olha, essa casa aqui ele precisa escutar a palavra de Deus. Aí chamava: ô dona fulana, vem cá, porque tem uma palavra da parte de Deus aqui para a senhora. E amados, Deus pode usar até pessoas que estão embriagadas para poder tratar com a gente. Então não fica limitando a Deus: olha, Senhor, eu vou acreditar que foi você se isso acontecer desse jeito. Rapaz, Deus não está dentro de uma caixinha, porque o nosso Deus que nos criou é um Deus ilimitado, é um Deus que pode fazer coisas a quais nós nunca imaginaríamos que poderia acontecer na nossa vida. Então você pode ter ido dormir ontem chupando limão, e amanhã, como é que você vai acordar? Com o sol da justiça brilhando na tua janela. Porque um novo amanhecer Deus tem preparado para mim e para você. Então, amados, por que limitarmos a Deus? Não é chato isso, né? Colocar Deus assim, dizendo: ah, Senhor, tem que ser desse jeito, senão eu não acredito em você. E Deus está te mostrando que Ele é o Deus que faz como Ele quer, da maneira que Ele desejar, mas o final feliz Ele vai promover na minha vida e na tua vida também, porque não é o diabo que diz como deve ser a nossa vida, mas aquele qual nós servimos, que é o nosso Senhor, que diz como deve ser o final da nossa história. Amém? Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus, Ele é contigo. Mas se você quiser dizer um pouco mais animado assim para ele, eu creio, amados, que quando a gente fala de Deus, e Deus, Ele assim é. Quando eu falo assim: ó, Deus te ama, até parece que está sendo desprezado, né? Não sei se é assim: rapaz, até um verme como você, Deus te ama também. Deus te ama. Não dá aquela impressão? Não dá? Dá ou não dá, irmão? Dá, mas quando a gente diz assim: olha, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele te ama, já dá outra conotação, não é verdade? Que realmente Deus te ama, independente de quem você seja. E quando eu digo para o meu vizinho que Deus, Ele vai te surpreender, e eu digo assim: rapaz, Deus vai te surpreender. É um presentinho qualquer, uma coisa qualquer. Talvez algum dia, em algum momento, Ele consiga fazer alguma coisa por você. Porque você sabe, você não é alguma coisinha qualquer dele. Não, amados, a gente pode falar com alegria. Então, por favor, olha com alegria para o teu irmão e diz para ele: meu irmão, Deus vai te surpreender. Aleluia. Eu queria que você pudesse abrir comigo lá em João, no capítulo 8, no versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. E esse mês, amados, nós estamos com um tema que é justamente verdades incontestáveis, ou seja, verdades que não podem ser contestadas. Nós vimos no primeiro domingo, amados, que nós fomos justificados pela fé. Não é verdade? Não é por meio de obras que nós somos justificados diante de Deus. Você não vai para o céu por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus Cristo
conquistou para mim e por você naquela cruz. Na cruz não, foi na ressurreição. E aí o que é que acontece, amados? Nós começamos a entender que nós recebemos tudo pela fé. Nesse segundo domingo, o que aconteceu? Nós vimos que existe morte além da vida, que a nossa vida não acaba no dia que vida após a morte, né? Eu disse morte após a vida, foi? Ai, Jesus. Mas aí o que acontece, amados? Nós vimos que existe vida após a morte, né? Onde a palavra de Deus nos garante que eu e você, amados, ao fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós vamos abrir os nossos olhos novamente e vamos estar diante do nosso Senhor, num lugar onde não há dor, não há tristeza, onde todas as lágrimas vão ser enxugadas. Então, amados, não pense que morte é o fim, mas é o começo de uma eternidade junto com o nosso Pai. E hoje, amados, nós vamos falar ainda dessas verdades incontestáveis, mas falando justamente sobre a palavra de Deus. Porque eu não sei, amados, se você já se deparou com isso, mas eu já, há anos atrás, me questionei com relação a aquilo que Deus falava. E eu dizia, rapaz, será que no dia que eu vim a falecer, eu vou descobrir que tudo aquilo que a gente estava achando que era verdade, era tudo mentira? Porque, amados, isso pode ter passado pela sua cabeça, e como passou pela minha. Mas é interessante, amados, que Deus, Ele não quer que haja dúvida na minha vida e na tua vida também. Ele quer justamente nos mostrar em cada detalhe do nosso dia a dia que Ele realmente é o nosso Deus e que a sua palavra é a verdade. Então, amados, aqui em João, no capítulo 8, versículo 32, João capítulo 8, no versículo 32, que eu vou ler, amados, numa versão que é a nova versão transformadora. Então não acho que ela é diferente da sua, ela tem apenas algumas palavras diferentes, mas diz a mesma coisa, tá certo? Aqui João capítulo 8, versículo 32 diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, amados, se eu e você começamos a entender que existe uma verdade, será que a Bíblia realmente ela é a verdade? Porque será que quando ela foi inspirada, foi ideia de homens que às vezes não estavam gostando muito das novelas que estavam passando e tiraram um tempo para poder escrever alguma coisa e colocaram, expressaram a sua vontade num papel e essa vontade foi passada para mim e para você? Será, amados, que Deus também, Ele quando ditou a sua palavra, as pessoas que estavam escrevendo esqueceram de colocar algumas coisas que eram importantes para mim ou para você? Será que realmente a Bíblia, ela é a verdade? Ou será que ela é um livro de faz de conta, um livro que tem histórias bonitas, de relatos de algumas pessoas que nós achamos belo e por isso nós acabamos acreditando? Será que é isso? Mas eu queria te mostrar, mas justamente algumas coisas com relação a partes naturais e também partes espirituais, que a palavra de Deus, ela é a verdade. Sabe, amados, eu queria a primeira coisa, era te mostrar com relação à precisão histórica da Bíblia, de como ela é. Porque, amados, eu posso pegar essa palavra e pegar algumas descobertas arqueológicas e mostrar, amados, que fatos que foram escritos aqui, eles estão realmente correlacionados com aquilo que a Bíblia fala. Então isso, amados, já começa a mostrar de uma maneira natural de que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela tem respaldo. Vamos olhar algumas coisas que até eu trouxe aqui anotado, para eu poder não me esquecer. Deixa eu ler aqui para vocês, tá bom? Com relação a algumas descobertas arqueológicas que tiveram. O túmulo de Herodes, o Grande. No ano de 2007, arqueólogos encontraram o túmulo do rei Herodes, mencionado no Novo Testamento como governante da Judeia durante o nascimento de Jesus. A cidade de Jericó. Escavações arqueológicas em Jericó confirmaram a existência da cidade mencionada no Antigo Testamento. Os arqueólogos encontraram restos de muralhas e torres que desmoronaram conforme descrito no livro de Josué. O túmulo de Caifás, no ano de 1990, arqueólogos descobriram um ossário com inscrições em aramaico que continham restos de Caifás, o sumo sacerdote que julgou a Jesus. O túmulo de José,
no ano de 2007, também, arqueólogos descobriram um túmulo em Nabus, que eles acreditam ser o túmulo de José, filho de Jacó, mencionado no Antigo Testamento. Então, amados, quando nós começamos a correlacionar a palavra de Deus, amados, com arquivos arqueológicos que foram descobertos, nós começamos a ver, amados, coisas bem relacionadas, ou seja, não há disparidade entre a Bíblia e as pessoas que tiveram encontrado coisas arqueológicas. Então isso já é um fato, amados, para que eu e você possamos ver a veracidade daquilo que você está lendo, da palavra de Deus. Uma outra coisa que eu queria relacionar para você é a unidade e a coerência que há entre os livros da Bíblia. Porque entenda bem isso, se você pedir para minha mãe escrever um artigo sobre determinado assunto, sobre, por exemplo, namoro, minha mãe tem 80 anos de idade, e você chega hoje para mim e pede para eu escrever também um artigo com relação a namoro, eu já vou escrever outras coisas diferentes. E quando o meu filho, Daniel, for escrever um outro artigo também sobre namoro, você vai ver que é outras coisas totalmente diferentes. E para você poder entender, vamos complicar mais para você entender melhor. Ontem à noite, Daniel pediu a Aninha em casamento. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu fiquei feliz demais. Mas hoje a gente estava almoçando e a gente estava conversando da diferença que foi o meu pedido de casamento para a Rita, do pedido de Daniel para a Aninha. Porque eu cheguei, primeiro eu falei com Rita, para depois ir falar com os pais dela. Primeiro eu perguntei para ela, Rita, tu me aceita como teu esposo, para que eu possa ir conversar com o pai dela. Mas Daniel não foi assim. Primeiro ele conversou com os pais dela, para depois ir conversar com a Aninha. Eu cheguei na frente do trabalho do pai de Rita, ele andando, indo embora, almoçar para poder viajar. E eu, olha, seu Sebastião, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele, diga, meu filho, que eu estou apressado. Olha, seu Sebastião, eu queria pedir a mão da filha do senhor em casamento. Ele disse, vamos lá para casa que a gente conversa. Chegou lá na casa dele, ele chegou e disse, olha, Rita, você aceita? Aceito. Pronto, meu filho, pode casar. Tá, legal. Mas Daniel, ontem, amados, foi preparado todo um ambiente, tinha almofadas, doces, bolos, chocolates, tinha uma filmagem, tinha música de fundo, tinha várias coisas. E eu digo, meu Deus do céu, que comparação. E ainda mais depois teve um jantar na casa do pastor Giacome, onde a gente foi recebido como família, e a gente foi lá, e a gente comemorou, e tirou foto, e comeu bolo novamente, e tudo mais. Eu digo, Rita, pelo amor de Deus, será que eu te pedi em casamento certo? Porque foi tudo diferente. Então, amado, se você olhar, por que é que a gente fala que se minha mãe escrever sobre um artigo, sobre namoro vai ser de um jeito, eu vai ser outro, e Daniel vai ser outro? Porque as coisas mudam, não é verdade? Mas a Bíblia mudou? Não, amado, se você olhar, há uma coerência, há uma unidade em tudo aquilo que eles escreveram. São 66 livros, escritos mais ou menos por 40 pessoas, mais de 1.600 anos. Mas não há contradição naquilo que eles falam. Então, amados, será que eles estavam combinando entre si? Não, porque um escreveu num deserto, o outro estava escrevendo no palácio, outro estava na prisão, um dia um estava escrevendo na guerra, outro estava escrevendo em tempo de paz. Então, tinha várias e várias situações, mas eles não escreveram nada contrário um do outro, a não ser que um ser maior, como algumas pessoas gostam de falar, e eu gosto de chamar ele de meu pai, que é Deus, somente Deus para poder inspirar esses homens, para que não haja contradição. E aí você olha, mas a Bíblia, ela é bonita, a forma com que ela é escrita. Você olha, amados, e quando você fala com relação a perdão, não há contradição. Quando fala com relação à volta de Jesus, não há contradição. Então, amados, será que homens pensaram naquilo que eles deveriam achar que deveriam escrever? Ou eles foram inspirados por alguém? Sim, eles foram inspirados por Deus. Porque, amados, 1.600 anos muda muita coisa, não é? É ou não é, irmão? A Constituição do nosso país. As pessoas, eles querem mudar. Eles querem dizer, amados, que aquela Constituição não deveria ser mais assim, porque o tempo muda as coisas. Com relação, por exemplo, na época da minha mãe, como eu já falei para vocês, ela tem 80 anos, mas as mulheres naquela época, para serem consideradas bonitas,
elas precisavam ser mais gordinhas e o cabelo encaracolado. Mas nos dias de hoje, como é? Tem que ser magrérrima e com cabelo liso. As coisas mudam, mas a palavra de Deus não mudou. Você olha, mas você vê coerência, unidade em tudo aquilo que eles falam. Se você olhar, mas mais uma outra das coisas naturais, para você poder entender as coisas espirituais, porque eu preciso trazer um fundamento para você, mas para que você possa entender que com aquilo que você crê, não é a ideia de homens, mas é a ideia de Deus, justamente para a tua vida. Se você olha também, amados, a fidelidade das cópias das escrituras da palavra é algo estarrecedor, porque há uma fidelidade em tudo aquilo que foi copiado. Encontraram, há alguns anos atrás, cópias da Bíblia no Mar Morto, e você vai ver, amados, de como é fidedigna essas cópias que estão nas tuas mãos. E o porquê isso, amados? Porque Deus preserva a sua palavra, para que eu e você possamos ter conhecimento daquilo que Ele deseja. Então, se você olhar, amados, tem mais isso. Não são ideias de pessoas, vamos mudar alguma coisa aqui, porque você sabe, isso aqui faz anos, a gente muda. Para quê? Para se adequar a esse novo tempo? Não, amados, há uma fidelidade em toda a cópia que foi escrita. Uma outra coisa, o tempo ele não afetou a Bíblia. Assim como eu disse que a nossa Constituição muda, né? Existe o pão ainda continua moderno nos dias de hoje, não é verdade? Não é, irmão? Mas a palavra de Deus, que é o pão da vida, mas ainda continua moderno no mesmo dia de hoje. Porque você vai ver, amados, que é interessante que ela ensina princípios essenciais para a minha vida e a tua vida também. Nós precisamos, amados, todos os dias olhar para essa palavra e dizer: Senhor, o que é que tu desejas da minha vida? Porque, Pai, eu não sou guiado por aquilo que eu vejo, eu não sou guiado por aquilo que eu sinto, mas eu sou guiado por aquilo que eu creio. E eu creio, Pai, na tua palavra, porque ela é inspirada justamente para poder trazer para a minha vida aquilo que é necessário. Então, amados, a palavra de Deus, ela mudou? Não, também não. E outra coisa mais, amados, se você quer princípios, eu estou falando de coisas naturais, para você poder entender da palavra, tá bom, amados? Então não pensei, então hoje o culto foi na carne. Não, amados, eu preciso falar disso, para você entender verdades para a tua vida. Porque, amados, o diabo, ele deseja brincar de ser diabo. Não, ele não brinca de ser diabo. Ele chega para você e diz: por que você vai estar acreditando nessa lei dos crentes? Porque você olha, isso aí é coisa ultrapassada, os dias de hoje são outros. E, amados, tem muita gente, amados, infelizmente, acreditando nas mentiras do diabo, crendo que aquelas mentiras são verdades. Mas Deus não deseja que isso aconteça na tua vida. Por isso que Ele está te vacinando essa noite, mostrando que a sua palavra é uma verdade incontestável, que você não precisa se basear em alguma outra coisa a mais, mas sim naquilo que Deus diz na sua palavra. Sabe uma outra coisa também que é natural, mas que vai trazer um ensinamento para mim e para você, que são princípios científicos, foram revelados através da palavra de Deus, a qual a própria ciência, com o decorrer do tempo, ela foi vendo que a palavra de Deus é a verdade. Eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Isaías, no capítulo 40, vamos voltar lá para o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, no versículo 22, amados. Isaías, capítulo 40, versículo 22. Isaías, capítulo 40, versículo 22, que diz assim: Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Será que o princípio científico que a Bíblia falou aqui na parte de Isaías é que as pessoas pareciam como gafanhotos? Será que era isso? Ou será que quando fala que Deus se assenta no círculo da terra, então quer dizer que a terra era redonda? Quantos de vocês aqui estudaram na escola que as pessoas acreditavam que o mundo era plano? Por isso que eles não navegavam para longe, porque eles tinham medo de quê? Que os navios caíssem
no abismo e não pudesse mais voltar. Alguém já ouviu essa história? Ou só fui eu na escola? Como? Você, E aí o que é que acontece, amados? Você já viu falar sobre isso? Sim ou não, irmão? Eu estou começando a ficar assustado. Será que só eu que estudei isso na escola? E aí o que é que acontece, amados? Será que as pessoas achavam que, se eles lessem a Bíblia e vissem que a terra era um círculo, era redonda, será que eles não iriam entender, amados, que existia já um princípio revelado através da palavra de Deus, ao ponto deles não precisarem ter medo de navegar nos oceanos? Porque, amados, o que é que acontece? Presta bem atenção a isso. Isaías, ele tinha alguma nave espacial que ele subiu bem alto e de lá ele viu que a terra era plana ou redonda? Não, amados, ele foi revelado através da parte de quem? De Deus. Deus mostrou para ele, por isso que Isaías, o profeta Isaías, deixou escrito, para mim e para você, termos conhecimento de que o Deus que criou os céus e a terra, ele já estava demonstrando, nos ensinando que eu posso confiar na sua palavra, porque até princípios científicos ele estava demonstrando. Dá para entender até aí? Então, amados, Isaías, ele não precisou ir tão alto, ele precisou de uma revelação da parte de Deus, para poder ensinar para mim e para você que a terra era redonda. Vamos ver volta um pouquinho, mas vamos lá para Jó. Jó, no capítulo 26, no versículo 7. Jó, capítulo 26, versículo 7. E diz assim, amados: Deus estendeu o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E, amados, onde é que está a revelação científica? Está justamente nessa parte. A terra, Deus está sustentando através da sua palavra, não tem nada segurando a terra. Quantos de vocês na escola já viram que antigamente eles achavam que tinha um casco de tartaruga, que era enorme, e a terra estava na parte de cima? Alguém de vocês já viu? Por favor, gente, levanta a mão, porque senão vão começar a dizer, meu Deus do céu, será que eu estava estudando em 1800 e ninguém sabia? Vocês estudaram sobre isso também, gente? Na minha época, não. Foi a minha, sim. E aí, o que é que acontece, amados? Se eles estudassem a palavra de Deus, eles iam entender, amados, que é justamente a palavra de Deus que sustenta a terra sobre o nada, porque assim o livro de Jó já estava revelando. Mas, amados, isso são coisas como, por exemplo, a vida está no sangue. Né? Tem coisas que a Bíblia nos mostra, amados, que o quê? Na casa dos enfermos, onde eram tratadas as pessoas, que fossem tirados os rebocos, porque é lá que ficavam os vírus. Tem várias e várias coisas que a Bíblia relata, amados. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que isso era conhecimento humano. Não, era Deus se fazendo ser revelado, para poder mostrar, amados, que a sua palavra, ela é a verdade. Então, amados, você está entendendo de uma maneira natural, a qual essa palavra de Deus, ela é a verdade. Agora, vamos uma parte um pouco mais espiritual, onde existe com relação à parte das profecias, porque, amados, essas profecias, elas são maravilhosas. Eu queria que você abrisse também comigo, lá aqui em Salmos, no capítulo 22, Salmos, capítulo 22, a partir do versículo 12, Salmos, capítulo 22, a partir do versículo 12, que diz mesmo assim, amados: meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Baçã me cercam. Versículo 13, abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada no céu da boca. Tu me tirastes no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cercam. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes sobre minha veste.
Então, amado, se você olhar, aqui o salmista, ele está escrevendo aqui 1012 anos antes de Jesus Cristo ser crucificado, e 800 anos antes dos romanos colocarem em prática a crucificação, ou seja, eles não sabiam das coisas que estavam escritas aqui, mas Deus já deixou escritas justamente essas profecias para que eu e você pudéssemos entender, amados, que Jesus Cristo, ele é o Messias e que a sua palavra, ela é a verdade. Então, se você olhar aqui, amados, você vai ver que fala com relação ao quê? Que ele estava ali com a sua língua seca, né? As suas mãos e seus pés foram perfurados, que as suas vestes foram lançadas sortes, e tudo isso, amados, nós podemos olhar com quanta falar em português isso, como diz aqui no Brasil, que a gente fica maravilhado com tudo aquilo que Jesus Cristo, ele deseja que eu e você fique sabendo. Então, amados, tem várias e várias profecias, como está escrito lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que mostra a cidade aonde o Messias iria nascer. Agora, uma coisa que eu te pergunto, você sabia onde você ia nascer? Você poderia prever com antecedência o nascimento de alguém que seria o Messias enviado da parte de Deus para resgatar a minha vida e a tua vida também? Não, amados, só pessoas inspiradas da parte de Deus poderiam fazer isso. Então esse livro, que é um livro da vida, a carta de amor escrita para mim e para você, não é um livro simplesmente faz de conta, mas é a verdade expressa da parte de Deus para que eu e você possamos ter conhecimento que Jesus Cristo, ele é o Messias e a sua palavra, ela é a verdade e que não haja nenhuma dúvida na minha vida e a tua vida também. Porque, amado, se você olhar, é impactante ver a vida de pessoas transformadas pela palavra de Deus. Porque se você não conhece, eu conheço várias pessoas que eram antes, roubavam, matavam, eram prostitutos, faziam tudo aquilo que não devia, mas hoje tem uma vida santa diante do Senhor. Nós olhamos, amados, e vemos pessoas e mais pessoas com uma vida totalmente transformadas, ao ponto de elas olharem para o pecado e sentirem nojo do pecado. Isso, amados, ninguém pode fazer, a não ser Deus através da sua palavra e do Espírito Santo. Então, amados, Deus deseja que eu e você possamos todos os dias estar convictos disso, que eu não preciso duvidar da palavra de Deus, mas eu posso pegar ela e guardar ela no mais íntimo do meu coração, porque ela é vida para a minha vida. Ela vai me conduzir em cada momento, na minha criação dos meus filhos, e como eu devo conduzir o meu casamento, de como eu devo trabalhar, de como eu devo respeitar as autoridades constituídas sobre a minha vida. A Bíblia, amados, ela é a verdade, e Jesus Cristo é o único caminho, o qual nós devemos seguir. Então eu e você, amados, podemos todos os dias nos levantarmos e dizer: Senhor, muito obrigado por mais esse novo dia. O que é que tu tem escrito para mim nessa carta de amor, a qual tu deixaste escrita? E você vai viver, amados, dias felizes sobre essa terra, porque a minha e a tua felicidade não está num copo de cerveja, não está num cigarro de maconha, mas está justamente em andar e satisfazer as vontades de Deus aqui nessa terra. Quando você entender que você perder a tua vida para Cristo, é que você vai ganhar a tua vida, você não vai mais viver de qualquer jeito. Você vai dizer: Pai, eu morro para a minha vontade, eu morro para os meus sentimentos, porque o meu desejo, Pai, é te agradar dia após dia. E você vai ver, amados, que a verdadeira alegria vai botar no teu coração. E eu não preciso mais correr atrás de um trio elétrico, porque quem vai atrás do trio elétrico já morreu? É assim como é aquela música, eu não sei. Mas é uma verdade mesmo, amado. Só não vai quem já morreu atrás do trio elétrico, porque nós já morremos para a vontade das coisas desse mundo. Mas nós ressuscitamos juntamente com Cristo para viver uma vida digna, a qual agrada ao Senhor. Então entenda, amados, cada dia mais busque ao Senhor através da sua palavra. E você vai ver, amados, que Ele vai te mostrar coisas que antes você nunca tinha imaginado ver na tua vida. Essa palavra, ela vai começar a saltar desse papel e vai se tornar vida na tua vida. Há anos atrás eu cheguei em casa e eu me deparei com Rita. Eu tinha voltado do trabalho, Rita tinha voltado da escola. Quando eu me casei com ela, ela tinha 17 anos. E eu tinha quanto? 23? E eu voltando do trabalho, me deparo com Rita chorando em casa. Eu disse: Rita, o que foi? Por que você está chorando? Rapaz, ela chorava, mas era muito.
E ela estava lendo lá em Isaías, falando justamente com relação à crucificação. Amados, é diferente você ler a palavra de Deus inspirada pelo Senhor. Quando você chama o autor da vida para ler junto com você, você vai entender coisas que muitas vezes somente ler por ler você não iria entender. Porque Deus vai te revelar a vontade do coração dele para a tua vida. Você vai ver que Deus tem muito mais para mim e para você. Que você não é um verminho de Jacó, mas que você é a menina dos olhos de Deus. Que Deus te criou para viver o sucesso nessa terra. Não falo que nunca mais você vai ter problema. O problema vai vir todos os dias da tua vida. Mas eu falo que o Deus que resolve o impossível, Ele habita dentro de você. E que você pode olhar e se deparar, de degustar essa palavra, e você vai ver as coisas que vão acontecer. Porque se a tua vida está uma mesmice todo dia, rapaz, para um pouco e começa a buscar o Senhor, mas busca Ele de todo o teu coração, e você vai ver, mas que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu te desafio. Não tem aquelas propagandas do YouTube, né, que diz assim, eu te desafio, 1 semana de jejum, você vai emagrecer 500 quilos. Aí a pessoa vai e faz lá o regime e não emagrece 5, não é verdade? Não é, amado? É ou não é? Mas será que a palavra de Deus não é a verdade? Ela sim, ela é a verdade. E ela vai transformar a tua vida, assim como transformou a minha vida também. Porque, amados, eu pisei no rabo do gato. Eu pisei no rabo do gato, né? Roubei o doce da criança, fiz muita coisa, mas que não devia. Mas sabe o que é que acontece, mas Jesus Cristo me alcançou. E eu olhava para os pastores e dizia, isso é um bando de ladrão. Isso é um povo, tá vendo? Ó, só vou para a igreja para roubar os outros. Aí sabe onde é que eu estou? E eu digo, entrei para o bando agora, aleluia. Aí eu olhava para o povo da igreja e disse, isso é um bando de besta. Olha só. Vamos para ali, a vida é para ser aproveitada. Aí hoje, onde é que eu estou? Lá no meio daqueles que eu chamava de besta. E vejam, amados, que o enganado era eu. E eu achava que enganado era as pessoas que estavam na igreja. E isso, amados, só a palavra de Deus pode fazer, amados, transformar a vida de pessoas. Então, para que é que Deus deixou escrita essa palavra, então? Já que eu sei que ela é a vontade de Deus, expressa que ela é a verdade, por que é que ela deixou ela escrita? Sabe para quê, amados? Para Deus se fazer ser conhecido, para mim e para você. É maravilhoso, amados, conhecermos a Deus, porque o nosso Deus, amados, é um Deus que Ele gosta de nos presentear com presentes inesperados. Ele gosta de fazer na minha vida e na tua vida também um final feliz, porque o diabo ele não veio para roubar, matar e destruir? Sim ou não, amados? Sim, ele veio, mas aí Deus chega, amados, e intervém. Aonde você menos espera, da maneira que você menos espera, aí chega o helicóptero e te resgata. Porque o nosso Deus, amados, é o Deus do impossível. Sabe, amados, Deus, Ele se faz se revelar. Entenda isso, amados. Não é porque está escrito lá na palavra que Deus faz milagres extraordinários, mas é porque Deus faz milagres extraordinários, por isso que Ele deixou escrito. Ele se faz ser conhecido através da sua palavra. Ele deseja, amado, se manifestar na minha vida e a tua vida também. É por isso que todos os dias eu preciso investir tempo conhecendo essa palavra. Para quê? Para que eu saiba que quando o diabo se levantar de um lado, eu tenho um advogado do outro. Um advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Um advogado, amados, aonde o advogado e o juiz, que é Deus Pai, está lá para julgar a minha causa. E o diabo se levanta e diz, essa aqui não serve para nada. Aí o meu advogado se levanta e diz, ei, pode parar. Porque esse aqui foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele foi comprado pelo alto preço. A dívida que ele tinha já foi paga. Diabo, ele não te deve mais nada. E aí o que é que vai acontecer, amados? O diabo ele vai ter que sair. Então, amados, Deus se faz ser revelado, conhecido. Porque, amados, eu gosto de conhecer cada vez mais a Deus. Porque Deus, amados, é assim um Deus exagerado. Dá para entender? Ele não manda um buquê de flores, Ele manda uma árvore inteira de flores para você. Dá para entender isso, amado? Sim ou não, irmão? Eu vou provar que... Eu vou te mostrar que Deus é um Deus maravilhoso, que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, só por causa que algumas pessoas olharam para mim e disseram, hã? Me aguarde. Obrigado, Espírito Santo.
Se lembra daqueles dois homens que estavam um crucificado do lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus? Se lembra? Se lembra que um estava lá zombando, dizendo, ei, deixa eu dizer uma coisa, ó, tu aí, ó, Jesus, se tu é realmente o Filho de Deus, salva-te a ti e aproveita também, salva também a nós. Isso parafraseando, tá entendendo, amado? Mas é a mesma coisa que eles estavam dizendo. Aí o outro, que olhou, disse, ei, rapaz, diz isso não. Ele não está aqui, não é por causa dos pecados dele, porque ele não cometeu nada de errado. Nós estamos sim pagando por aquilo que nós fizemos errado. Aí ele olhou para Jesus e disse, olha Jesus, quando você estiver lá no teu reino, lembra-te de mim. Era apenas o quê? Para se lembrar, não era? E o que é que Jesus respondeu para ele? Disse, olha, eu não apenas vou me lembrar de você, mas você vai estar comigo lá no meu reino. Amados, Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe, Ele apenas pediu, ó, lembra de mim. É somente uma lembrança. Ele disse, rapaz, eu não vou precisar ficar me lembrando de alguém que foi crucificado, porque você vai estar lá junto em mim. Dá para entender isso? Tá, eu vou contar outra, só porque algumas pessoas ainda estão duvidando disso. E olha que 2 ou 3 testemunhas, um fato já está resolvido, tá bom? Então eu vou contar 3 só por causa disso. A segunda testemunha, para você poder entender, havia um homem que estava lá na Porta Formosa, que desde a nascença, ele já era coxo, ele não poderia andar. E um dia ele estava lá pedindo esmola, e quem passa por lá? Pedro e João. E quando Pedro e João passam por lá, o que é que acontece? Ele chega e faz o que ele sempre fez ali, pedir uma esmola. E Pedro e João olharam para ele e disseram, rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o que aconteceu? Aquele homem voltou a andar. Aquele homem queria o quê? Apenas algumas moedas, uma esmola. Mas o que é que Deus faz? Faz aquilo qual o dinheiro não pode dar. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida e a tua vida também. E Ele se revela através da palavra, mostrando que não é o diabo que vai querer te dizer para onde você vai ir, do que vai acontecer na tua vida, que nada vai acontecer porque você não presta para isso, não presta para aquilo, que você não tem jeito, não tem conhecimento nenhum. E Deus está dizendo, ó filho, apenas descansa e aproveita a paisagem, porque o final da tua história quem vai escrever sou eu. E no final da história que eu escrevo, é um final onde eu faço infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa. Exagerado? Então aguarda por essa última agora, a terceira testemunha. Estava lá, Salomão, agora estava reinando sobre o povo de Deus. E Deus chega e se revela para ele no sonho, aparece para ele. E o que é que acontece? Deus diz, peça o que você quer, que eu vou satisfazer o desejo do seu coração. E o que é que Salomão pede? Sabedoria para poder reinar sobre o povo de Deus. E Deus disse, só porque você não pediu a morte dos teus inimigos, não pediu uma vida longa, ou seja, muitos dias de vida sobre essa terra, e nem também dinheiro, eu vou te dar sabedoria, a qual nunca houve homem igual a você, nem antes nem depois de você. Já seria muito, não é verdade? É ou não é? Mas Deus parou por aí? Não, ele chegou e disse, e também eu te dou poder, glória e também dinheiro. Dá para entender isso? Riquezas e glória, sabedoria. Se eu queria apenas sabedoria para poder lidar com o povo de Deus, é porque, amados, o nosso Deus, ele é desse jeito. É um Deus, amados, que faz muito mais pela minha vida e a tua vida também. E eu, quando leio a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, ele se faz ser revelado para que eu possa ter conhecimento, que todos os dias da minha vida eu possa me dedicar plenamente ao Senhor. Porque, amados, uma coisa que é certa, quando o dia que eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, eu vou contar um fato aqui para vocês, que mexeu muito com minha vida. Há muitos anos atrás, eu não sei de quantos de vocês sabem de um acidente que houve aqui no BES, faz muitos anos atrás, muitos anos. Nem casado com Rita eu ainda era. E a gente já tem 26 anos de casado, faz muito mais do que isso. E meus primos, eles moravam aqui no Bessa e tinha alguns amigos dele que a gente brincava de bola juntos. Eram crianças. E um dia pela manhã eles foram comprar pão. Na volta, quando eles estavam voltando para casa, mas um caminhão do lixo
se desgovernou, perdeu o controle, voltou e pegou essas crianças no ponto do ônibus. E, amados, eu fui para aquele enterro daquelas 2 crianças e eu não aguentei ficar lá. E eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E quando eu vi aquela mãe dizendo, fulano, Beltrano, se levanta, vem para casa almoçar. Amados, eu não aguentei. Eu disse, eu não consigo ficar aqui. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo, será que a vida se resume a tudo isso? Será que a nossa vida, amados, vai ser apenas nascer, crescer, multiplicar e morrer? Será que Deus construiu toda essa terra e quando a morte chegar, tudo vai acabar? E, amados, aquilo mexeu demais comigo. Porque eu disse, eu não posso acreditar que a vida se resuma a tudo isso. E, amados, Deus, Ele começa a mostrar na sua palavra verdades as quais eu e você precisamos entender. Que a morte não é o fim, que Ele é um Deus que tem todo o poder. Deus, amados, nos ensina que a nossa fé é uma fé que pensa, não uma fé irracional, uma fé que alguém disse alguma coisa, então eu pulo no escuro esperando cair num lugar seguro. Não, amados, a fé do crente é uma fé, amados, que ela crê no impossível, porque Deus se faz se revelar através da sua palavra. Então, amados, quando eu começo a entender, amados, que Deus Ele começa a fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso ou eu faço, que Ele é o meu Jeová Rafá, é aquele Senhor que me cura no momento de uma necessidade, que Ele é o meu Jeová Jirê, que Ele é o meu Deus, o Deus do impossível, Ele está habitando dentro de mim, e que Ele me ama tanto, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor de mim. O que é que eu posso acreditar, amados? Somente naquilo que Deus diz. E eu vou ver, amados, além do que os meus olhos estão podendo ver. Porque o nosso Deus, amados, não é um Deus de faz de conta, não é um Deus de madeira, nem um Deus de pedra, mas é um Deus, amados, que foi Ele que nos criou e não fomos nós que criamos Ele. Dá para entender isso? Porque Deus, Ele vai olhar para mim e para você, mesmo numa situação difícil, e não acha que Ele vai estar alheio, achando que por algum motivo você deve passar por aquilo. Não, amados, quando você se entristece, Deus se entristece com você. Mas quando você se alegra, Deus também se alegra com você. Eu vou contar um fato, amado, mas eu queria que você não entendesse errado. Rita, ela é um amor de mulher. Amém, amado? Amém, amados? Aí o que acontece, amados? No ano mais ou menos de 2004, eu e Rita, a gente foi lá em Fortaleza e a gente foi conhecer a Praia do Futuro, a Praia de Iracema, o Dragão do Mar. A gente foi lá em Fortaleza passear. E um dia a gente chegou lá na Praia de Iracema, aí tinha um moço que tinha uma jumentinha com o filho da jumenta. É o quê? Jumentinho, burrinho, é o filhote. E estava com o filhote lá, amados, e aí eu achei interessante, porque ele disse, olha, se você quiser tirar uma foto, é apenas R$2. R$2. Eu disse, cara, R$2 para tirar uma foto aqui, mas vamos, né? Eu não tenho... Eu queria, aí eu cheguei lá, dei a máquina de fotografia para a Rita, aí eu subi, né, tinha a celinha, eu me sentei lá na jumentinha, aí disse, Rita, vai lá, Rita, bata a foto. Mas eu não esperava que acontecesse aquilo, que enquanto eu estava lá, mas para tirar a foto, o filhotinho, eu só vi aqueles dentinhos enormes indo em direção da minha perna. E eu puxava e fazia, eita, o bicho vai morder, eita, o bicho vai morder. E agora eu fazia, vai Rita, bata a foto, Rita, vai Rita, bata a foto, Rita. E Rita, em vez de bater a foto, amados, haja rir naquele momento. Mas eu queria te dizer uma coisa, amados, Deus não é igual a Rita. Você pode estar no meio de uma situação difícil, amados, e tudo mais, e Deus está lá dizendo, eita, vai morrer, eita, vai lá, eita, o dia pegou, Não, amados, Deus vai estar lá junto com você, e Ele vai estar olhando, dizendo, anjos, arcanjos, serafins, vão lá, porque eu não aceito que o meu filho amado, ele seja pisoteado pelo diabo, mas sim que ele é que pise na cabeça do diabo, porque eu fiz ele mais do que vencedor. Sim, amados, esses somos nós, os filhos de Deus. Por favor, não saia daqui com raiva de Rita, amém, amado? Ela se redimiu, mas ainda continua rindo em mim, na situação difícil. Aleluia, a foto tirou. Eu ainda tenho a foto da jumentinha, o bicho querendo morder meu pé, eu disse, não acredito, que lembrança. Mas, amados, uma coisa que é certa, amados, eu e você precisamos entender que através da palavra de Deus, Deus se revela. Por isso que Ele deixou essa palavra escrita,
para ele se fazer ser conhecido para mim e para você. Que a gente possa todos os dias se acordar e saber que eu sou filho de Deus, que sirva a um Deus vivo e que vai mudar a minha história. Uma outra coisa também, amados, que Deus deseja que eu e você nos conheçamos, quem realmente nós somos. Porque, amados, quantas coisas nós aprendemos da escola, não é? É ou não é, irmão? Na escola o povo diz, você veio do macaco. Irmão, eu não vim do macaco. A palavra de Deus, amados, diz que Adão e Eva, é através dele. Se você for olhar, amados, o DNA, eu não sei se é a parte menor que tem do DNA, que eu não sei explicar cientificamente, mas eu sei de uma coisa, nós viemos apenas de um casal, de Adão e Eva. Não existem raças no nosso meio. Dá para entender isso? Deixa eu aproveitar, abrir só um parênteses aqui para dizer uma coisa. Alguém aqui já viu propaganda de café dizendo que café presta? Alguém já viu propaganda? Em jornal, televisão, alguma coisa? Alguém já viu? Propaganda dizendo, é bom tomar café, uma certa quantidade, isso vai fazer bem para você. Alguém já viu? Já? Graças a Deus, a Patrícia viu aqui. Eu pensei que só tinha sido eu. Mas vocês também já viram também propaganda dizendo que café não presta? Não já? Aí você já notou, amados, que depende de quem escreveu aquele artigo. Se a pessoa escreveu um artigo que é para vender café, ele diz que café presta, que é para a gente comprar. Mas se alguém que não ganha dinheiro nenhum com relação àquilo diz que café não presta, dá para entender que tem interesses por trás? Dá para entender, amado? Sim ou não, irmão? E aí o que é que acontece? Aí a pessoa chega e você... Isso não é apenas com café, isso é em tudo. Até também em política também. Tem pessoas, amados, ganhando muito dinheiro, dizendo que olha a extrema direita, olha a extrema esquerda, olha o que presta é isso, amanhã vai acontecer aquilo, olha fulano vai ser preso, e a gente está lá consumindo coisas, amados, que não servem para a nossa vida. E muitas vezes, amados, os meios de televisão, de jornais e tudo mais, dizem que nós somos várias raças. Mas se você for olhar, amados, o que é que eu amo demais da igreja? Porque a igreja mostra a verdade. Na igreja, amados, eu posso ser general, eu posso ser um doutor, eu posso ser um médico, eu posso ser uma executiva do lar, que não é do lar, é uma executiva do lar, o nome mais bonito, dá para entender? Mas aqui, amados, nós perdemos todas as patentes, nós somos filhos de Deus. Dá para entender isso? Aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui não tem negro, aqui não tem branco. Amados, nós todos somos um só diante do Senhor. E então, amados, se alguém acha que existe a raça de tal cor, não, eu sou amarelo, não, eu sou verde-limão, eu sou azul, eu sou qualquer coisa. Amados, isso não é algo bíblico para existir no nosso meio. O povo de Deus, amados, veio apenas de Adão e Eva. Mas existem pessoas ganhando dinheiro, assim como guerras. Dá para entender que tem alguém que ganha vendendo armas e quer que guerra não acabe? Dá para entender isso? Sim ou não, irmão? Então, amados, tem muita gente, ou você acha que a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, alguém não está ganhando dinheiro e dizendo, eita, não acaba não, agora ele vai invadir, eita, vai mandar um míssil, vai acabar com o planeta Terra, aí vende arma para lá, empurra a arma para lá. Alguém está ganhando alguma coisa, amados. Pessoas, tem muitas coisas por trás, as quais muitas vezes a gente nem imagina que aquilo tenha. Então, uma coisa que eu te peço com muito amor e carinho, se a Bíblia diz, amados, e mostra quem eu sou, que eu não vim do macaco, que eu, amados, justamente, não, foi de um Big Bang que tudo nasceu. Amados, quem riscou o fósforo? Até hoje ninguém explica. E aí o que é que acontece, amados? Muitas vezes o povo de Deus começa a brigar, a dizer, não, eu sou uma raça superior. Não, amados, você não é superior a ninguém, porque eu e você diante de Deus, nós somos filhos, e filhos amados do Senhor. Então, independente da minha classe social, de quanto eu tenho no banco, diante de Deus, isso não é nada. Ele olha o meu coração como olha o teu coração também. Então, amados, que isso pare no meio do povo de Deus, para que a gente entenda de uma vez por todas que existem pessoas ganhando para isso. Pessoas que muitas vezes chegam e dizem, está vendo? Só porque ele é pardo, olha o que aconteceu. Rita é descendente de Índia, ela merece alguma coisa a mais. Gente, por favor, nós somos filhos de Deus, somos inteligentes, somos pessoas sábias, somos pessoas, amadas, que pensam com a cabeça
e não engolimos os pensamentos dos outros. Então, se alguém algum dia diz que café presta e no outro dia diz que não presta, que ovo pela manhã faz bem para a saúde, mas de tarde não faz mais bem para a saúde, amados, é melhor ir buscar realmente de uma fonte correta. E a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos e filhos amados. E para mim isso basta, é um ponto final. Dá para entender, amado? Então, amados, a palavra de Deus me mostra justamente quem eu sou diante de Deus. Que Ele deseja, amados, que a gente tenha conhecimento de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, porque Ele já mostrou, amados, antecipadamente qual é o meu futuro. Então eu posso ler a palavra de Deus, amados, já sabendo de uma coisa: o meu dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Mas tem gente, amados, que olha assim para a palavra de Deus e diz: para que estudar Apocalipse? Para não ser enganado por aquilo que o diabo deseja. Porque o diabo não quer que você saiba qual é o dia de amanhã na tua vida. E ele não quer que você também fique sabendo, amados, para onde é que você vai e nem para onde ele vai. Porque ele vai para o lago de fogo e enxofre. E nós vamos morar no céu. Quem aqui não gosta de ouro? Sabe, amados, porque se você não gosta, deixa eu te contar uma novidade: as ruas lá são de ouro. Aí você vai por causa disso? Não, amados, nós vamos porque amamos ao Senhor. Porque aquilo eu creio que vai ser tão insignificante para a gente, que a gente vai estar pisando no asfalto de ouro. Dá para entender isso, amados? Sabe, a gente vai estar lá, amados, contemplando a glória daquele que nos criou. Então, amados, eita Jesus. Amados, quem aqui tem medo da volta de Jesus? Se você tem medo, deixa eu te contar uma coisa. Se você fica dizendo assim: Jesus, não volte porque eu estou querendo me casar. Ai, Jesus, só depois que eu me casar, Jesus. Né? Aí tu volta, Jesus. Né? Ou ter medo da volta de Jesus, alguma coisa de errada tem. Porque se você acha, amados, que sexo é melhor do que a volta de Jesus, é melhor que a gente repense um pouco em que é que a gente está crendo. Ou se você acha que a volta de Jesus vai causar medo, é porque você não tem certeza da salvação, a qual deve existir no teu coração. Então precisamos parar, amados, e pensar um pouco com relação a isso. Porque a Bíblia, Deus, Ele também nos faz ser conhecidos. E nós sabemos quem nós somos. E nós somos muito amados pelo Senhor. Como também, amados, só para poder começar a encerrar, que daqui para as 10 horas nós encerramos. Amém, amados? E aí o que é que acontece, amados? A Bíblia, ela também serve para nos orientar, serve para que a gente possa andar em qualquer evento de doutrina. Porque, quantos de vocês já viram aqui filmes de Sansão? De Sansão. E, amados, é maravilhoso a gente ver aquele homem forte, musculoso, não é verdade? E ele chegar, amados, e destruindo todos os filisteus. Mas é maravilhoso a gente ver isso, não é? Eu acho que ele fazia academia de manhã, tarde e noite para ser tão malhado daquele jeito, não é verdade, gente? É ou não é, irmão? Não é? Porque o cabo era forte demais, não é? É ou não é, irmão? Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, amados, que os filisteus não sabiam da hora que vinha a força que Sansão tinha. Então nós olhamos, amados, e vemos desenhos animados, a quais o que é que ele diz? Não, Sansão era forte. Sansão, pelo amor de Deus, era isso que fazia. Mas você já viu que isso muitas vezes são ventos de doutrinas erradas, que muitas vezes roubam aquilo que Deus diz na sua palavra? Quantos de vocês sabem quantos reis magos tinham que foram lá visitar Jesus? Quantos de vocês sabem? Quantos reis tinham? Quantos? 6? 3? Quantos? Eu estou dando a dica, gente. Quantos? 3, muito bom, é isso mesmo, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não diz a quantidade de reis magos que estavam ali. As pessoas pegam os presentes e dizem: tinha 3 reis magos. Mas a Bíblia não menciona, gente, a quantidade de reis magos que tinham ali. Então, amados, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo. Porque tem pessoas, amados, que trazem doutrinas, as quais muitas vezes não são de Deus. Mas é como a Bíblia diz, são de doutrinas de demônios. E isso causa dano para a minha vida, a tua vida também. Pronto, quantos de vocês já viram, amados, o profeta subindo aos céus, o profeta Elias, a qual, amados, você vê que ele subiu num carro de fogo, não é verdade?
É assim que a Bíblia diz, amados. É ou não é, irmão? Mas pode dizer assim, foi, pastor, num carro de fogo. Nunca ninguém você viu um quadro dele subindo num carro de fogo. Vocês já viram esse quadro? Só fui eu que vi o quadro. Mas, amados, não é isso também que a Bíblia fala. A Bíblia diz que carros de fogo separaram Elias de Eliseu e ele subiu ao céu no redemoinho. E muitas vezes, amados, nós estamos ali engolindo qualquer coisa a qual o diabo possa trazer e com isso deturpando a palavra de Deus. Então eu e você, amados, não podemos crer e andar em qualquer vento de doutrina, dizendo, olha, para você ser próspero, dê dinheiro para pastor. Quem foi que disse isso? Amados, só se você for guiado por Deus, aí você pode plantar uma semente na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Dá para entender isso, amados? Mas tem pessoas que estão, muitas vezes, deturpando aquilo que Deus diz, deturpando aquilo que Deus fala, dizendo, olha, se você quer ser próspero, traga uma oferta para mim, aleluia, eu sou o homem de Deus, quando eu oro, Deus responde, mas será que é isso que é a verdade? Não, amados, se você orar, Deus vai responder às tuas orações, se você plantar, amados, você vai colher. Então não seja também alheio àquilo que Deus diz na sua palavra, nem 8, nem 80. Eu não vou ser desprendido demais ou vou ser guardado demais, mas eu devo ser guiado em tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Amém, amados? Então por isso que Deus deixa escrito a sua palavra, para quê? Para que qualquer vício de doutrina que entre no meio do povo de Deus, dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, nenhum homem é o caminho, a verdade e a vida, a não ser Jesus Cristo. Então, se eu devo colocar a minha fé, não é a minha fé em homens, mas a minha fé deve estar baseada na palavra de Deus e em Deus. Dá para entender, amados? Sim ou não, irmão? Gente, vocês estão um pouco assustados comigo, irmão? Se tá, não se preocupe, amado, que eu vou lhe amar do mesmo jeito. Mas estão olhando para mim tão assustados que parece até, irmão, que eu estou dando paulada em gente aqui, irmão. Aleluia. Deus é bom. É melhor encerrar, né, Rita? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Sabe, amados, é uma coisa interessante. Eu vou contar aqui só um segredinho, mas por favor, não sai daqui. Tá certo? É só pra gente, tá bom? Tá certo? Não vou contar mais não, Rita. Eu acho que ninguém vai guardar esse segredo, não. Mas eu vou contar assim mesmo, conto. Sabe, olha só, gente, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Às vezes, ser pastor, muitas vezes não é tão simples, porque eu tenho que ensinar algumas coisas que às vezes dói. Dá para entender? E às vezes, amados, a nossa carne dói. Mas eu, como um pai de vocês, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, que eu vou prestar conta pela tua vida. E eu preciso te ensinar a verdade para que você possa andar na verdade. E que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina, a qual homens te contam e fazem de você uma presa fácil. O que Deus deseja é que a minha vida seja alinhada para com a sua palavra, para através da minha vida ensinar para vocês. Porque um dia eu vou prestar contas a Deus, como você também vai prestar contas da tua vida para Deus. Então uma coisa que eu te peço, mesmo que eu ensine coisas que sejam duras aos teus olhos, mas que você possa receber com alegria, porque muitas vezes não é agradável para um pai dar uma pisa no filho. A primeira pisa que Rita deu em Daniel, eu tive que sair de lá porque, por duas coisas. Uma é que eu achei que ia apanhar junto, e a segunda era que eu chorava junto com o Daniel. Então uma coisa que eu te digo, amados, às vezes não é simples você pegar e disciplinar alguém, você ensinar e exortar a vida de alguém. Então uma coisa que eu te peço com muito amor e carinho, amados, não saia daqui com raiva, daqui dizendo, não volta mais lá, aquele pastor, pelo amor de Deus, ele pegou no meu pé, ele tirou meu pirulito. Mas é melhor eu tirar o teu pirulito e te dar arroz e feijão para que você possa comer, do que eu chegar um dia diante de Deus para prestar contas e Ele dizer, por que você não ensinou a verdade? Não, Senhor, porque você sabe, eu tinha que ser animador de plateia. Não, eu não sou palhaço. Eu não sou Silvio Santos. Mas eu sou o filho de Deus que tem uma responsabilidade diante de Deus. E essa minha responsabilidade, amados, isso não me traz dor,
mas me traz um pensamento a qual eu preciso todos os dias me corrigir de muitas coisas para que eu possa ser exemplo para a tua vida e com isso te ensinar a verdade. Porque, amados, quantas vezes eu já tive vontade de dar mãozada em gente? Tive. Quantas vezes eu tive vontade no trânsito, amados, de chamar otorrinolaringologista, paralelepípedo, sai do meio, canhão. Sabe quantas vezes? Sabe, amados, quantas vezes eu já tive vontade de pegar assim e dizer, olha, Rita, sabe de uma coisa, toma conta aí dormindo que eu vou me embora. Sabe quantas vezes? Mas eu preciso entender, amados, que eu fui chamado e eu tenho um chamado da parte de Deus para poder te ensinar. Então, mesmo que seja algo que não seja tão agradável aos teus olhos, mas que isso seja agradável ao teu coração, de saber que eu te amo tanto, ao ponto de te ensinar as verdades. E a verdade é que a novela nunca vai te salvar. O conhecimento desse mundo nunca vai te salvar. Mas a palavra de Deus é que vai trazer segurança para a tua vida. Então, que a vitória é justamente aqueles que praticam a palavra de Deus. É daqueles que pegam a palavra de Deus e tiram ela do papel e faz o quê? Faz com que ela seja verdade na tua vida. Então, é somente isso que eu te peço. Independente da minha cara ser de alegria ou de tristeza, guarda essa palavra no teu coração. E você vai ver que quando você amanhecer, acordar amanhã pela manhã, o teu dia vai ser diferente. Porque você vai acordar, amado, já com aquele hino no teu coração, inspirado pelo Senhor. Sabe, porque tem uns hinos antigos, amados, que eu gosto muito, apesar de eu não estar me lembrando deles agora, mas tem hinos que às vezes eu me acordo e eu estou com eles no coração, não posso cantar, porque Rita ainda está dormindo, ainda é 5 horas da manhã, e eu não quero acordar, eu quero que ela possa dormir um pouco mais, porque sou eu que tenho que trabalhar para levar comida para ela. E eu quero que o amor da minha vida durma um pouquinho mais para estar descansado, que quando eu chegar em casa ela está cheia de vida, cheia de saúde para poder me receber. Aleluia. Deus é bom demais. E caprichou, viu? Ó, meu Deus do céu. E aí, amados, uma coisa que eu te peço. Por que é que eu estava falando de Rita, hein? Ah, o canto de manhã, E aí, amados, eu vou, boto a roupa no banheiro, eu entro já lá, faço a barba, tomo banho, já acordo os meninos para ir para a escola e saio ali devagarzinho para não acordá-la. Só deixo para acordar quando ela está perto de ir. Mas o hino, amados, eu canto bem baixinho, lá no banheiro. É que eu estou tentando me lembrar o hino. Qual era? Eu acho que é para aqueles dias de manhã, né, Rita? E quando eu me lembrar, eu canto aqui. Falar que alguém do louvor acaba me chamando também para fazer parte do louvor, né? Pela risada eu acho que não vão me chamar, não. Mas Jesus ama vocês assim mesmo, independente de rirem da forma com que eu canto ou não. Mas eu creio que Deus recebe o canto no coração dele. Aleluia, Deus seja bom. Eu vou orar para que não desça um raio sobre sua cabeça por causa disso. Mas, amado, sem brincadeira nenhuma, vamos encerrar? Vamos? E vamos orar por aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos, de escutarmos, Pai, a Tua palavra, Pai, de aprendermos a Tua palavra. Porque, Pai, não quero sermos achados faltosos na Tua balança, Pai, mas queremos estarmos diante de Ti, Pai, sendo praticantes, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Porque, Pai, Tu és o nosso Deus, a Tua palavra, Pai, é que nos guia todos os dias da nossa vida. E eu creio, Pai, de todo o meu coração, que essa palavra, Pai, elas foram escritas por homens, mas homens inspirados, Pai, por Ti, Senhor. E obrigado, Pai, porque dia após dia, eu creio plenamente que a vitória sempre vai ser minha. Independente, Pai, do que o dia possa amanhecer nublado, mas eu creio, Pai, que o sol da justiça nunca, jamais vai deixar de brilhar na minha vida. Muito obrigado por isso, Pai, por dias felizes sobre a vida dos meus irmãos. E eles guardando essa palavra e que as aves de rapina não possam roubar a semente que foi depositada no coração deles. Muito obrigado por isso, Pai. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então deixa eu perguntar